Isso deixou as gerações futuras maravilhadas com a ambição, a conquista, a sofisticação e a elegância das pessoas que a construíram. Este enorme templo foi construído em pedra maciça com incrível precisão, grande habilidade artesanal e arte. Há mais de 1000 anos, artesãos indianos esculpiram um templo diretamente na montanha, um vasto santuário de pedra, devoção e incrível precisão. Certos aspectos da construção de Kailasha ainda permanecem um mistério. Um dos muitos segredos veio à tona há cerca de 100 anos, quando alguém construiu um templo em Ellora tão maravilhoso que surpreendeu até mesmo os deuses. O monumento ainda está de pé, mas suas verdadeiras origens permanecem um mistério. Quando os cientistas começaram a investigar esse problema usando métodos modernos, algo inesperado surgiu. No interior da rocha havia detalhes que não correspondiam às limitações da época em que ela foi formada. Um refúgio escondido que nunca foi mencionado. E as descobertas foram tão perturbadoras que até mesmo cientistas experientes ficaram atônitos. A ciência dos monumentos não consegue explicar isso. No alto do Planalto do Deccan, esculpido nos penhascos de basalto de Maharashtra, ergue-se um monumento que desafia exploradores há gerações. O templo de Kailasha não é apenas antigo, mas também diferente de tudo o que foi construído antes ou depois dele. A estrutura emerge do solo, e suas paredes e pilares têm uma forma tão distinta que é difícil imaginar a montanha em sua forma original. Durante séculos, todos que se encontraram diante deste monumento se perguntaram como uma obra tão maciça e complexa pôde ter sido criada a partir de um único bloco de pedra. Este local pertence ao complexo das Grutas de Ellora, que contém dezenas de estruturas escavadas na rocha. Mas Kailasha é tão extraordinária que se destaca. Construído no século VIII, durante o reinado do rei Rashtrakuta, Krishna I, o templo parece ainda mais inacreditável quando se considera sua idade. Não existem registros sobreviventes da fase de construção, nem registros experimentais, nem descrição escrita da tentativa anterior. Acabou de entrar para a história em sua forma completa. No entanto, as lendas locais oferecem sua própria explicação. Conta-se que uma rainha orou ao deus Shiva quando o rei ficou gravemente doente. Ela prometeu jejuar até ver o Shikara do templo, a torre ascendente que marca a morada da divindade. Segundo a história, o artesão esculpiu dia e noite até que o topo do templo emergiu da rocha, permitindo que a rainha cumprisse seu juramento. Seja fato ou lenda, Kailasha foi criada sob pressão extraordinária, em um ritmo extraordinário, por artesãos que possuíam habilidades muito além do que os registros da época sugerem. Kailasha é o maior templo monolítico escavado na rocha do mundo. Uma estrutura única e contínua esculpida em um penhasco sólido. A maioria dos templos é construída camada por camada, desde a base. Aqui, porém, os construtores fizeram o oposto. Eles removeram tudo o que não pertencia ali, revelando os salões, colunas, esculturas e altas muralhas no interior da montanha. Estima-se que entre 200,000 e 400,000 toneladas de rocha tenham sido removidas até a conclusão da obra. Mesmo com um grande número de funcionários, a logística por trás desse empreendimento ainda é difícil de precisar. O pátio de Kailasa mede aproximadamente 82 por 46 metros e é cercado por muros com mais de 30 metros de altura. No centro encontra-se o templo principal, projetado no estilo dravídico, comum nos templos do sul da Índia. Pilares independentes circundam o pátio. Pontes ligam os níveis superiores às galerias circundantes. As superfícies de Kailasha são esculpidas com épicos hindus, cenas do Ramayana e do Mahabharata, bem como imagens de deuses, demônios, seres celestiais e batalhas míticas. Cada parede carrega camadas de significado, e cada figura foi colocada com um propósito. Os detalhes são claros e bem elaborados. Mesmo em locais onde os trabalhadores teriam que escavar em grandes alturas ou em espaços estreitos, profundamente cortados na rocha. A enorme quantidade de esculturas atesta não apenas a habilidade artesanal, mas também uma abordagem organizada que os historiadores não conseguiram recriar. No entanto, apesar do tamanho e da importância do monumento, quase nenhum registro de como ele foi construído sobreviveu. Não existem inscrições que especifiquem o número de tripulantes. Não existem documentos que expliquem a sequência dos trabalhos de escavação. Nenhum engenheiro da antiguidade deixou anotações sobre as técnicas necessárias para esculpir câmaras tão vastas sem desestabilizar o penhasco.
Para um projeto desta magnitude, o silêncio é incomum. Muitas culturas antigas descreveram em detalhes estruturas importantes em homenagem ao rei ou em memória dos trabalhadores. Aqui, a montanha não oferece tal explicação. Tudo deve ser inferido da própria pedra. Os pesquisadores não conseguiram reproduzir esse processo. A estrutura consiste em múltiplos níveis, espaços interligados e decisões arquitetônicas que parecem ter sido planejadas desde o início. Não há sinais visíveis de hesitação no projeto, nem áreas onde os construtores poderiam ter mudado de direção ou corrigido erros. No caso de um monumento esculpido inteiramente pela remoção de material, esse nível de precisão é difícil de conciliar com a falta de registros detalhados de planejamento. Até mesmo a força de trabalho continua sendo um tema de debate. Esculpir centenas de milhares de toneladas de basalto exigiu o trabalho coordenado de um grupo de artesãos, engenheiros, operários e especialistas em escultura em pedra. No entanto, não sobreviveram evidências claras que indiquem o número de pessoas envolvidas nesse processo, a duração do seu trabalho e como ele foi supervisionado. No entanto, o aspecto mais misterioso de Kailasa não é seu tamanho ou sua beleza, é a precisão que reside nisso. Certos detalhes esculpidos na rocha revelam um nível de planejamento e conhecimento técnico muito além das capacidades do século VIII. E esses elementos que não são mencionados em nenhuma inscrição levantam as maiores questões de todas. A tecnologia avançada por trás de Kailasa. Para entender como Kailasa foi esculpido, é preciso parar e observar a estrutura com um olhar renovado. Cada pátio está alinhado com o pátio adjacente. Os templos estão orientados em uma direção específica. Os pilares se elevam em intervalos regulares. As esculturas mantêm o equilíbrio e as proporções, mesmo estando localizadas em diferentes níveis do templo. Nada parece aleatório. Nada sugere improvisação. Todo o monumento dá a impressão de ter sido feito segundo um plano tão detalhado que cada golpe de cinzel tinha o seu devido lugar. Esse nível de precisão torna-se ainda mais impressionante quando consideramos as ferramentas disponíveis no século VIII. Os artesãos trabalhavam usando cinzéis de ferro, martelos e picaretas afiados à mão. Ferramentas simples que perderiam o fio rapidamente em contato com o basalto. A rocha em Ellora é de origem vulcânica, densa e resistente, o que a torna um dos materiais mais duros que um pedreiro pode encontrar. No entanto, as superfícies esculpidas de Kailasa permanecem nítidas mesmo depois de muitos séculos. As bordas estão alinhadas umas com as outras, os cantos são retos, e os relevos entalhados conservam detalhes finos que seriam quase impossíveis de alcançar em tal escala. Alguns teóricos sugerem a possibilidade de técnicas perdidas ou conhecimento desconhecido transmitido de geração em geração. A arqueologia convencional oferece uma explicação mais razoável. Um grande grupo de artesãos habilidosos que aperfeiçoaram os métodos de trabalho em rocha ao longo dos séculos. No entanto, a dimensão do evento em Kailasa deixa em aberto várias questões persistentes. Outros sítios arqueológicos antigos testemunham a extraordinária habilidade artesanal, mas cada um usa um método diferente. Petra, na Jordânia, também foi esculpida diretamente na rocha e suas fachadas eram feitas inteiramente de arenito. No entanto, a pedra de Petra é muito mais macia e fácil de trabalhar do que o basalto, e a maioria de suas estruturas são esculturas rasas, voltadas para a frente, em vez de edifícios independentes totalmente escavados. As pirâmides egípcias, por outro lado, revelam um tipo diferente de domínio. Milhões de blocos de calcário e granito foram extraídos, transportados e colocados com uma precisão impressionante. No entanto, Kailasa é única porque nada foi transportado ou montado. A maioria dos cientistas acredita que milhares de trabalhadores participaram da construção, escultores e artesãos, pedreiros e trabalhadores auxiliares. A coordenação dessas equipes teria exigido uma liderança forte e uma ordem clara de escavação, definindo onde começar, onde remover as pedras maiores, quando iniciar a escultura dos detalhes e como proteger a estrutura à medida que câmaras mais profundas fossem sendo descobertas. Sem uma inscrição, a cadeia logística só pode ser explorada através da própria pedra. Marcas tênues de ferramentas ainda permanecem nas superfícies internas do templo, dispostas em padrões ordenados, mostrando como as equipes trabalharam lado a lado para dar ao monumento sua forma em camadas.
Alguns pesquisadores acreditam que o templo poderia ter sido concluído em cerca de 18 anos, especialmente se um grande número de trabalhadores estivesse constantemente atuando em sua construção. Outros argumentam que o processo teria demorado mais, dada a densidade da rocha e a precisão da escultura. A falta de documentação da construção dificulta o estabelecimento de um cronograma exato. É evidente que a quantidade de pedra a ser removida representa um desafio mesmo para equipes modernas sem o uso de máquinas. A durabilidade de Kailasa é mais uma prova de que os construtores entendem do material que utilizam. Nos séculos posteriores, partes do complexo de Ellora foram assoladas por ataques e destruição deliberada. Durante o domínio Mughal, o imperador Aurangzeb teria ordenado a destruição de Kailasa. No entanto, o projeto foi abandonado quando os trabalhadores perceberam que não havia maneira prática de desmontá-lo. A remoção de fragmentos da estrutura monolítica provou ser quase impossível, especialmente devido à falta de juntas e seções pré-montadas. O projeto arquitetônico de Kailasa também demonstra uma extraordinária sensibilidade à estrutura que vai além da estética. Pilares são posicionados para distribuir o peso uniformemente, pátios abertos reduzem a pressão e pontes conectam áreas sem sobrecarregar o templo central. Os construtores parecem ter compreendido as fissuras naturais no basalto e as esculpiram ao seu redor, mantendo a estabilidade durante a escavação. Ainda hoje, engenheiros estudam o templo para entender como vazios tão grandes puderam ser criados sem causar um colapso. A montanha sustenta este espaço aberto há mais de 200 anos, e esta criação é tanto um trabalho de planejamento quanto de arte. E por trás de todos esses detalhes sem resposta, reside uma verdade simples. Os construtores de Kailasa demonstraram um alto nível de organização e conhecimento prático, muito superior ao que normalmente se encontra no século VIII. A precisão das esculturas, a geometria pura, a distribuição cuidadosa do peso e o enorme volume de rocha removido indicam que o processo de construção era muito avançado para a sua época. O mistério que envolve o monumento se aprofunda ainda mais quando se descobre o que se encontra sob o complexo do templo. Descobertas recentes indicam a presença de sistemas avançados sob Ellora, abrindo caminho para questões completamente novas. Anomalias descobertas sob Ellora. O leito rochoso sob Ellora contém uma mistura de formações naturais e esculpidas que os cientistas ainda estão tentando mapear. Todo o complexo está localizado em basalto do Decão, uma rocha vulcânica moldada por antigos processos de resfriamento que criam fissuras, rachaduras e faixas de erosão nas profundezas da falésia. Essas formações às vezes aparecem em estudos como vazios, mas várias leituras são encontradas em locais que não correspondem ao comportamento geológico esperado. Sua localização é questionável, já que algumas delas estão situadas diretamente sob os elementos arquitetônicos do templo de Kailasa. Diversas cavernas próximas possuem níveis inferiores que agora estão bloqueados ou desmoronados, mas registros antigos indicam que elas já se estenderam mais profundamente na rocha. As aberturas restantes nesses andares indicam o eixo geral das fundações de Kailasa. Intencionalmente ou por acaso, a direção consistente dessas passagens levou os pesquisadores a considerarem a possibilidade de um plano subterrâneo que conectasse várias cavernas ao templo principal. A pesquisa arqueológica em Ellora frequentemente se concentra nas esculturas e na arquitetura, mas os sistemas de água subterrâneos do sítio são igualmente complexos. Relatórios de conservação documentam uma rede integrada de cisternas, canais e áreas de captação escavadas diretamente na rocha. Seu propósito era coletar e drenar a água da chuva, sustentar o assentamento ao redor e proteger o templo da erosão. Canais de drenagem atravessam e circundam Kailasa, desviando a água de áreas vulneráveis. Elas se conectam a uma paisagem mais ampla, moldada por microbacias hidrográficas, pequenos riachos sazonais e reservatórios naturais que se formam durante as monções. O resultado é um sistema hidrológico que parece ter sido criado propositalmente e não por acidente. Os reservatórios de água dentro do complexo mostram sinais de planejamento. Suas paredes são moldadas para reter a água corrente e suas superfícies são recortadas para diminuir a velocidade do fluxo. O objetivo não era apenas fornecer água, mas também proteger a estrutura de danos a longo prazo causados por chuvas fortes.
Sistemas semelhantes existem em Ajanta e outros sítios arqueológicos da Índia antiga, mas em Ellora eles se destacam por sua escala e precisão. Os construtores não se limitaram a esculpir o templo, mas também moldaram a área circundante para que ele pudesse funcionar em qualquer época do ano. Um dos aspectos mais importantes dessa descoberta é que algumas das assinaturas de vazios detectadas sob Ellora estão localizadas perto de importantes canais de água. Isso cria diversas possibilidades. Essas podem ser depressões naturais, formadas como resultado de antiga atividade vulcânica ou buracos criados deliberadamente para controlar o fluxo de água. Sem escavações, é difícil determinar sua finalidade. Muitas tradições de templos previam áreas escondidas ou parcialmente escondidas sob a estrutura principal. Esses espaços são utilizados para diversas funções. Algumas delas serviram como câmaras de fundação destinadas a estabilizar grandes edifícios. Outros criaram criptas rituais onde as cerimônias eram realizadas sem acesso público. Em alguns lugares havia mandapas, que eram salões ou câmaras construídas no subsolo, que serviam para manter a temperatura baixa e proporcionar espaços tranquilos para meditação ou rituais específicos. Esses elementos não eram acréscimos decorativos. Eles constituíam uma camada estrutural e espiritual abaixo do templo visível. Ellora. Vestígios dessas práticas são revelados em detalhes sutis. Muitas cavernas possuem degraus parciais que levam a piscinas cheias ou desmoronadas. Os sulcos feitos nos orifícios estendem-se até as passagens bloqueadas. Esses vestígios se assemelham a estruturas subterrâneas encontradas em outros templos indianos. Mas, devido à sua localização ao redor de Kailasa, são mais difíceis de serem considerados estruturas isoladas. Eles sugerem que os construtores empregaram uma estrutura arquitetônica mais profunda que se estendia sob as estruturas visíveis e pode ter influenciado o layout de pátios inteiros. Com os avanços na tecnologia de levantamento topográfico, as equipes continuam a explorar a paisagem subterrânea sem a necessidade de escavações invasivas. O radar de penetração no solo e os mapas de densidade podem, por vezes, revelar novas formas abaixo da superfície, mas a sua interpretação continua a ser um desafio. O vazio pode ser uma cavidade natural, uma passagem desmoronada ou uma câmara escavada e selada deliberadamente há muito tempo. A aparência de Kailasa é notável por si só, mas as características ocultas de Ellora sugerem um nível mais profundo de planejamento tecnológico que ainda não é totalmente compreendido. Os construtores interagiram com as rochas, a paisagem e os sistemas hídricos de uma forma que demonstrou tanto inteligência prática quanto uma visão de longo alcance. Quanto mais se examinam esses padrões subterrâneos, mais fortes se tornam os indícios de que Kailasa não era simplesmente um templo esculpido na rocha. Fazia parte de um plano maior que se estendia abaixo da superfície da montanha. Mas esses padrões são apenas o começo. Kailasa possui diversas características incomuns que não se encaixam perfeitamente com o que se sabe sobre a engenharia do século VIII. Elas levantam novas questões sobre como e por que o monumento foi construído em primeiro lugar. Características marcantes de Kailasa. Kailasa foi construído como um espaço sagrado dedicado ao deus Shiva, em sua forma, Kailasanatha, o senhor do Monte Kailash. Portanto, todas as partes do templo giram em torno dessa identidade. O templo principal fica no centro do pátio, esculpido na mesma rocha que as paredes e pilares circundantes. Dentro do santuário, em uma câmara silenciosa e escura, encontra-se o Shiva Lingam, que é o coração espiritual do complexo. Os fiéis entram neste espaço como faziam há mais de 1000 anos, numa sala esculpida com tal precisão que nunca precisou ser reconstruída. Em frente ao templo principal encontra-se o Nandi Mandapa, um pavilhão independente, também esculpido no penhasco original. No centro encontra-se uma estátua de Nandi, ou touro de Shiva, posicionada de forma a estar voltada para o santuário do outro lado do pátio. As duas estruturas estão perfeitamente conectadas entre si, criando uma linha de visão direta do pavilhão para o templo interior. Essa disposição é encontrada em muitos templos na Índia, mas a versão de Kailasa é única porque ambas as estruturas foram criadas removendo pedras da montanha, em vez de montá-las a partir de peças separadas. Kailasa continua sendo um local de culto ativo até hoje.
Peregrinos visitam o templo durante todo o ano, sendo que as maiores concentrações ocorrem durante o Mahashivaratri, quando as pessoas lotam o pátio para orar e fazer oferendas durante a noite toda. Os rituais ainda acontecem nos mesmos cômodos onde os antigos fiéis residiam, seguindo tradições que sobreviveram por séculos. Lâmpadas estão acesas no santuário. Canções ecoam dos salões esculpidos e o templo se torna um ponto de encontro entre o passado remoto e o presente. A continuidade do culto ajudou a preservar a função do local, embora os métodos utilizados para sua construção ainda sejam objeto de pesquisa. Outra característica distintiva de Kailasa são suas qualidades acústicas. Em algumas salas, as músicas são cantadas em um tom calmo e uniforme, permitindo que as vozes se movam sem distorção. As cúpulas esculpidas e os tetos abobadados dentro dos salões moldam o som de uma forma que realça os cânticos rituais. Uma única canção pode ressoar suavemente pela pedra, preenchendo o espaço sem perder a clareza. Os visitantes costumam notar esse efeito sem sequer compreender sua estrutura. Uma sílaba sussurrada contra uma das paredes podia reverberar por toda a sala, com uma força surpreendente. Essas características acústicas parecem ser intencionais e não acidentais. Os construtores esculpiram grandes salões com superfícies lisas que refletem o som em padrões previsíveis. Os tetos altos dão mais espaço às músicas, enquanto as passagens mais estreitas levam os ecos para o interior da estrutura. Para alcançar tais efeitos em um templo monolítico, foi necessário um controle cuidadoso da profundidade, altura e ângulo da superfície. Diferentemente dos templos posteriores construídos com blocos interligados, os artesãos aqui tiveram apenas uma chance de acertar as proporções. Outras características impressionantes do templo incluem pátios que abrem a estrutura para a luz solar e direcionam a iluminação para as áreas centrais durante o dia. As colunas criam caminhos sombreados que permanecem mais frescos no calor da tarde. Plataformas elevadas permitem encontros sem aglomeração no santuário interno. Até mesmo a disposição das varandas e janelas esculpidas parece responder ao fluxo de ar, proporcionando ventilação em um ambiente que, de outra forma, poderia parecer pesado com tanta pedra. Essas características comprovam que Kailasa foi criada tanto para a prática espiritual quanto para a sobrevivência a longo prazo. Cada elemento tem uma função claramente definida no movimento diário dos fiéis e no ritmo do ritual. Ao mesmo tempo, a precisão com que essas decisões foram tomadas levanta questões mais profundas sobre como os construtores planejaram uma estrutura tão complexa desde o primeiro dia de escavação. Você acredita que Kailasa foi construída por antigos hindus? O que você acha disso? Compartilhe suas respostas na seção de comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar em próximo vídeo na tela, curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro das novidades. Até a próxima!